Olá, está no ar mais uma edição do programa Cidadania em Debate. O tema do programa de hoje será Legislação Eleitoral e Reforma Política. Para essa conversa, convidamos o professor Marcos Vinícius, que é professor da Faculdade Pio X do curso de Direito. Mas antes, vamos ver o que preparamos para vocês. Meus amigos e minhas amigas, a expressão eleição provém do substantivo latino eletione, que significa escolha, opção, preferência. Nos regimes democráticos de governo, a eleição é o modo pelo qual os cidadãos escolhem os seus representantes, membros do Poder Legislativo, vereadores, deputados e senadores, e os chefes do Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, e ou decidem sobre determinadas questões importantes, plebiscito e referendo. Em alguns países, a exemplo do Brasil, a eleição também pode servir para escolher outras autoridades públicas, exemplo, juiz de paz, membros do Conselho Tutelar e mais outras. Observe-se que a eleição é o método ou instrumento mais democrático de sucessão governamental, sendo praticamente incompatível nos regimes totalitários ou ditatoriais. Nesse prisma, Djalma Pinto obtempera que a eleição é um instrumento por excelência de escolha daqueles a quem será atribuído o poder político. Pressupõe um corpo eleitoral, candidaturas formalmente habilitadas para o recebimento dos votos, regras claras e precisas que preservem a igualdade na disputa. O dever de cada cidadão de zelar pela lisura e normalidade das eleições é fundamental para o aprimoramento da democracia, evitando-se retrocesso, sempre motivados por lições desagradáveis das gerações anteriores. A normalidade das eleições é assegurada pela adoção de regras certas, imparcialidade dos órgãos públicos, igualdade entre os participantes, garantia de fiscalização e aplicação de sanção aos infratores das normas disciplinadoras do certame. A primeira eleição da qual existem registros no território brasileiro ocorreu no dia 23 de janeiro de 1532 para eleger o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo. Essa votação foi indireta, pois o povo elegeu 6 representantes que, em seguida, ficaram responsáveis por escolher os oficiais do Conselho. Nas primeiras eleições das vilas e cidades fundadas no Brasil colônia, vigorava entre nós as ordenações do Reino de Portugal, que eram as determinações legais do rei adotadas nas regiões sob o domínio de Portugal. O processo eleitoral no Brasil hoje, basicamente, é regulamentado pela Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições, diploma legal que foi originariamente editado com a finalidade de ser uma norma de caráter geral e permanente, buscando regulamentar as eleições de maneira geral, ou seja, não mais sendo uma lei para tão somente regulamentar uma eleição específica, como foram as demais leis eleitorais que lhe antecederam. Apesar dessa finalidade originária da Lei nº 9.540/1997, observa-se que desde que a mesma entrou em vigor, foram editadas várias leis alterando seu texto, algumas dessas alterações inclusive ocorreram às vésperas de ano eleitoral. Convém também esclarecer que para as eleições serão observadas não apenas as regras contidas nessa lei, mas principalmente a Constituição Federal, além do Código Eleitoral, naquilo que não foi revogado, e resoluções específicas editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, desde 1932, as eleições são organizadas pela Justiça Eleitoral, sendo esta composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cuja sede é em Brasília, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs, sendo um em cada estado e no Distrito Federal, e pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. O processo eleitoral pode ser dividido em 2 modelos de eleições: eleição direta e eleição indireta. Eleição direta ocorre quando o próprio eleitor escolhe, sem intermediários, os candidatos de sua preferência. Em outras palavras, nessa hipótese, os candidatos que irão exercer os mandatos serão eleitos diretamente pelo povo.
A eleição direta é o modelo utilizado na chamada democracia indireta ou representativa. Por seu turno, eleição indireta ocorre quando as pessoas que vão exercer mandatos políticos não são escolhidas diretamente pelo povo, mas por um colégio eleitoral, composto por delegados escolhidos pelo povo para que, em nome deste, elejam seus representantes. Hoje, no Brasil, a regra geral é que a eleição seja direta. Todavia, de forma excepcional, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 81, parágrafos 1º e 2º, prevê a hipótese de eleição indireta no caso de vacância definitiva dos cargos de presidente e vice-presidente da República, ocorrida nos últimos 2 anos do mandato presidencial. Nessa hipótese, a eleição para o novo presidente da República e seu respectivo vice será feita pelos membros do Congresso Nacional, na forma da lei. Você já sabe que o programa de hoje tem como tema legislação eleitoral e reforma política. Mas antes, vamos ver o que as pessoas disseram. Você concorda que o Brasil precisa de uma reforma política democrática? Precisa urgentemente de uma reforma política e democrática. Do jeito que está, não anda não. Com certeza precisa, os políticos precisam cumprir o que eles prometem, tirar muito político que não está fazendo nada. O Brasil está simplesmente uma decadência, então precisa de uma reforma geral. Do jeito que o país está, não tem como continuar com a política de hoje. Se a política não mudar, o país não tem como desenvolver, né? Porque sem essa reforma política, o país não vai desenvolver do jeito que está. Tem que pensar assim, uma nova política. Na verdade, uma nova maneira de fazer política, eu creio. Concordo. Precisa sim uma reforma, começando pela classe política, que deveria ser o exemplo, né? O político teria que ser o exemplo para todas as pessoas. E, na verdade, o que a gente está vendo hoje no país? Está vendo políticos buscando sempre vantagens para si. Sim, com certeza. O povo necessita disso, a sociedade necessita disso. E os políticos nada fazem para fazer essa reforma com rapidez e com urgência. O que você propõe para essa reforma? Bom, primeiro que os políticos sejam honestos, né? E que essa reforma realmente venha primeiramente pela casa deles, para depois, as vantagens que eles têm, o salário, né? E daí por diante. Eu acho que esses políticos que estão aí tem que ir tudo para a cadeia e que venha gente nova, porque do jeito que está não dá. Seria bom, no caso, dar uma enxugada nos cargos públicos que ocupam muito, assim, da nossa receita vai para eles. Assim, muita coisa é inútil, então eu creio que seria um bom começo, mas quem determina a política não sou eu. Igualdade, né? Porque político ele é uma pessoa como outra qualquer. Então, se não tiver igualdade entre todas as pessoas, não vai ter respeito, não vai ter um trabalho digno, não vai ter um trabalho honesto. Então, sem a reforma, vai continuar do mesmo jeito que está. Os políticos fazendo o que quer e a economia sem desenvolver. Hospitais, creches, mais médicos, mais enfermeiros, ser bem mais pago e diminuir a carga horária. Mudança geral, cara, nesse Congresso, redução desses parlamentares, é muito parlamentar para pouco trabalho, acabar com essa regalia de foro privilegiado, para mim tem que acabar com tudo isso. Essa reforma tem que sair a parte partidária, né, referente aos partidos, e ser uma coisa mais democrática, para não ficar esse jogo, né, de panela suja, com os partidos e os candidatos sempre querendo escolher aqueles que eles mais desejam. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. E o tema de hoje é legislação eleitoral e reforma política e o nosso convidado, o professor Marcos Vinícius. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos conversar aqui hoje sobre legislação eleitoral e reforma política. Um prazer enorme tê-lo aqui no programa e comecemos a nossa conversa com o tema legislação eleitoral. O senhor, com a sua experiência profissional quanto ao tema, o que teria a nos dizer com relação à legislação eleitoral, como tem evoluído, o que tem de forte? Nós estamos vivenciando um ano eleitoral e é importante que a gente faça essa discussão, inclusive para que o nosso telespectador se sinta cada vez mais inteirado e já criando um clima para esse processo eleitoral que acontecerá em outubro. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, a satisfação também participar do programa e, notadamente, falar, né, de um tema que
gosto muito, que é o direito eleitoral e a legislação eleitoral propriamente dita. Bom, a legislação eleitoral, basicamente, ela é composta, né, pelo Código Eleitoral, pela Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9096 de 1995, temos ainda a Lei das Eleições, que é a Lei 9504/97, e a Lei Complementar 64/90, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, que foi alterada em 2010 por uma famosa lei, a Lei da Ficha Limpa, que trata das hipóteses de inelegibilidade. A legislação eleitoral, né, ela costumava ter, até bem pouco tempo, uma lei para cada eleição. O código, é bom ressaltar, o código é um código bem antigo, o Código Eleitoral. Ele é um código da década de 60, ainda num período em que o Brasil não vivia um regime democrático, vivia um período de exceção, um período ditatorial. Então é um código bastante conservador e que ao longo desses anos veio sofrendo, né, várias modificações. Inclusive, vários artigos do Código Eleitoral estão incompatíveis com a Constituição Federal de 1988. Né? São artigos que precisam ter uma releitura, porque são contrários a toda a sistemática adotada pela Constituição Cidadã de 1988. Então temos o Código Eleitoral, que disciplina basicamente questões ligadas ao alistamento eleitoral, questões ligadas aos recursos que são interpostos para os tribunais eleitorais e a competência dos 4 órgãos da Justiça Eleitoral, que são eles: o TSE, o TRE, né, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Praticamente as eleições hoje, elas são disciplinadas pela Lei das Eleições, que é a Lei 9504/97, que a princípio também veio com a ideia de ser uma lei permanente, uma lei geral para todas as eleições, que até 97, até pelo menos a última eleição, né, antes dessa lei, que foi a eleição de 1996, havia uma praxe aqui no Brasil de, para cada eleição, ser editada uma lei específica para aquela eleição. As leis eleitorais eram temporárias, elas já nasciam com um prazo certo, só valia para aquela eleição. Eu me recordo, inclusive, quando entrei na Justiça Eleitoral, a primeira eleição que eu participei foi de 1996 e a lei que disciplinou aquele pleito foi a Lei 9.100, que já estava fadada a só ser aplicada para aquele pleito municipal. Então ela veio com esse foco, né, o objetivo era ser uma lei permanente para todas as eleições, mas na prática temos visto que todo ano anterior às eleições, toda véspera de eleições, temos sempre uma chamada mini-reforma alterando essa lei 9504/97. Então, na verdade, tivemos, né, alteração nela nas eleições de 2000, 2002, 2004 e até para o pleito que se avizinha 2018, tivemos uma mini-reforma em 2017. Então, infelizmente, há sempre esse casuísmo na legislação eleitoral. Deveríamos ter, né, ou um código ou uma lei das eleições, como é a Lei 9504, mas é mais permanente mesmo, um sistema mais estável, trazendo inclusive maior segurança para, né, aquelas pessoas que pretendem disputar as eleições e também para os operadores do direito eleitoral, os advogados e os magistrados. A gente percebe na prática que os operadores do direito eleitoral, eles muitas vezes sentem dificuldade com a legislação eleitoral por conta dessas constantes mudanças, não só, né, legislativa, mas até mesmo jurisprudencial. Por conta dessas mudanças legislativas, nós percebemos também que a jurisprudência, né, dos tribunais eleitorais também é bastante dinâmica, é bastante volátil. E termina, né, como eu disse, trazendo um pouco de insegurança para os personagens das eleições. Então, basicamente é isso. Em relação às demais leis, a lei dos partidos políticos, essa, ao longo dos anos, ela até tem sofrido poucas alterações, e a lei das inelegibilidades, a 64/90, a principal mudança foi em razão do advento da lei da ficha limpa, que aumentou o prazo que a pessoa fica inelegível, que antes era de 3 anos, agora a inelegibilidade é de 8 anos, e também a lei da ficha limpa trouxe outras hipóteses em que a pessoa poderá ficar inelegível. A exemplo de pessoas que são condenadas por improbidade administrativa, pessoas que são condenadas por compra de voto, que não necessita mais de uma decisão transitada em julgado. O grande avanço dessa lei da ficha limpa foi permitir que os tribunais já considerem inelegíveis pessoas que já possuam condenações por órgão colegiado. Esse foi o grande, talvez a principal mudança na legislação eleitoral nos últimos anos, foi o advento dessa lei da ficha limpa.
Nas suas respostas, como havia o encadeamento de leis, eu não quis interrompê-lo, mas fiquei aqui a refletir com relação a diversas situações que você cita na sua resposta. Primeira que eu ia perguntar, você de certa forma já respondeu, só para que a gente possa aprofundar, é com relação aos casuísmos, em que tenhamos essa instabilidade, leis que mudam a cada eleição, não é? Eu ia perguntar se isso é por uma necessidade de avaliação, ou seja, uma série de casuísmos em função do interesse dos partidos que dominam o cenário político. Seria por aí? Sim, sem dúvida. Na verdade, tem os dois lados. Evidentemente que eu reconheço que algumas mudanças ocorridas ao longo dos anos na legislação eleitoral foram para aperfeiçoar o sistema eleitoral. Eu posso trazer um exemplo aqui, a reforma da lei das eleições, no artigo 41A, que foi introduzido esse artigo 41A pela chamada Lei dos Bispos, que foi uma lei de iniciativa da CNBB, e que introduziu a captação ilícita de sufrágio como conduta proibida na legislação eleitoral, com a possibilidade de cassação do registro de candidatura ou do diploma do candidato. Essa, evidentemente, é uma alteração que veio aperfeiçoar o sistema, já que não havia, havia o crime de compra de voto, mas o candidato condenado não perdia o mandato, era uma incongruência da legislação. Entretanto, tenho que reconhecer também que em alguns momentos a alteração da legislação eleitoral acontece muitas vezes por interesses de grupos políticos, de partidos políticos, agremiações que dominam o Congresso Nacional, notadamente, que é quem tem competência para legislar em matéria eleitoral, para se manter, muitas vezes, manter o status quo, ou muitas vezes aumentar aquela sigla partidária, elegendo ou mantendo no poder quem já está. Então, há essas duas situações. A gente vê a própria mini-reforma ocorrida em 2017 tem pontos positivos e negativos, como o senhor colocou, a gente vai talvez aprofundar mais na frente, então eu falarei justamente o que eu entendo como alguns pontos positivos da mini-reforma, a mais recente, que é de 2017. Mas vejo também que tem coisas boas. Isso, e veja a lei dos bispos não como um produto da ação dos próprios legisladores, mas uma lei de iniciativa popular. Exatamente. Que é importante falar um pouco, gostaria que falasse um pouco sobre a lei de iniciativa popular, o que significa, que circunstância ela pode ser estabelecida? Bom, a lei de iniciativa popular, como o próprio nome já diz, cabe ao próprio povo colher assinaturas, há um mínimo de assinaturas que a Constituição prevê, no mínimo 1% do eleitorado, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, e colhidas essas assinaturas, essa proposta de lei de iniciativa popular, ela é dirigida à Câmara dos Deputados Federais, ela é analisada, votada, discutida e votada, e caso venha a ser aprovada, ela entra em vigor após a sanção do Presidente da República. A diferença é que, a diferença de uma lei de iniciativa popular, basicamente, para uma lei que é proposta pelos parlamentares, é a iniciativa. Normalmente as leis são de iniciativa dos deputados federais ou dos senadores. A diferença é que, nesse caso, a lei parte da própria iniciativa da população, dos cidadãos. Nesses casos, eu entendo que a lei ela é mais democrática, ela realmente ela traz os anseios da massa, traz os anseios da população. Às vezes, uma lei que é de iniciativa de um deputado federal ou senador, muitas vezes não reflete o que a população pensa, o que a população quer. É a questão da legitimidade da lei. Com certeza, exatamente. Foi a palavra que me faltou. A lei de iniciativa popular, sem dúvida, ela tem mais legitimidade. E veja só, já que nós vamos falar sobre reforma eleitoral, aí já não residiria a necessidade de uma mudança na legislação com relação ao quórum, ao quantitativo de pessoas para que aconteça uma lei de iniciativa popular. Porque, veja, um deputado pode produzir uma lei e existem deputados que são eleitos por 50 mil, 40 mil, 80 mil votos. Então, um deputado pode produzir uma lei, um senador pode produzir uma lei, mas é preciso que 1% do eleitorado para produzir uma lei de iniciativa popular. Eu já
tenho acompanhado críticas de pessoas que estudam a questão da reforma. Uma das críticas seria essa necessidade de diminuir esse quantitativo para que a gente fortaleça a democracia participativa. O senhor concorda com isso? Concordo. Acho que, né, cada vez mais devemos instrumentalizar, facilitar, né, o exercício dos direitos políticos pelos cidadãos. E os direitos políticos, eles são exercidos não apenas votando, né, ou se candidatando. Uma das formas de exercer a cidadania, os seus direitos políticos, é justamente fazendo aí a iniciativa popular de lei. Acho que realmente esse quórum deveria ser flexibilizado, sem dúvida. Agora, em relação a outra observação sua, quanto à lei do ficha limpa, que é também outra lei de iniciativa popular, e eu gostaria de fazer uma observação que, no meu entender, claro, é uma lei positiva, trouxe impacto positivo para a política brasileira, mas é uma lei que, de certa forma, mostra a falta de formação política do nosso eleitorado, assim que imagino. Porque, por exemplo, para que a gente não vote em um político, basta saber que esse político está envolvido, né, em denúncias, ou está indiciado, ou responde a processo, ou às vezes até já foi processado, nos casos de corrupção, peculato, improbidade. Então isso seria suficiente, pelo menos eu, enquanto cidadão, me comporto dessa forma, eu não voto em alguém que esteja numa situação dessa. Ou seja, eu não preciso de lei de ficha limpa para me dizer que eu não devo votar naquele candidato. Isso, de certa forma, não demonstra essa falta ainda de formação política, né, de formação cidadã do nosso eleitorado? Sem dúvida. Acho que eu costumo dizer que o primeiro filtro que quem deve fazer é o eleitorado. É o eleitor que deve fazer esse filtro, verificar, né, quem são os bons candidatos, quem são os candidatos ficha limpa, quem são os ficha suja, analisar as propostas para, numa segunda etapa, o filtro pela Justiça Eleitoral. O filtro da Justiça Eleitoral deveria ser a exceção. O principal filtro deveria ser o eleitor. Não precisaria, concordo, não precisaria de uma lei da ficha limpa para obstar o acesso aos cargos eletivos por pessoas condenadas, independentemente do grau que ela já esteja condenada, se de primeira ou de segunda instância. Se ela já tem uma condenação, muitas vezes não basta uma condenação. Se tem vários processos contra aquela pessoa, ela já não tem, talvez, né, a pessoa que já tem vários processos já tem uma certa dúvida sobre a integridade, a honestidade, a moralidade daquela pessoa. Não precisamos ir longe. No concurso público, né, para assumir cargos públicos, muitas vezes a gente tem que apresentar a ficha corrida, se temos processos. Pessoas são impedidas de exercer alguns cargos importantes, como de magistrados, promotores. A pessoa, para ser promotora ou juíza, ela passa por uma investigação pelo respectivo órgão, se tiver, né, às vezes até não é um processo criminal, às vezes é um processo por inscrição no SPC, e essa pessoa tem que depois trazer a justificativa porque existe aquele processo para conseguir assumir um cargo, e deveríamos fazer isso também, nós eleitores, que somos os donos, né, dos mandatos dessas pessoas, também exigimos esse mínimo de moralidade e ética na política. Sem dúvida alguma, a lei da ficha limpa, talvez, por isso que o Brasil talvez seja o único país que tem uma lei nesse sentido. Outros países não têm, por quê? Talvez pela consciência do eleitorado, que não é necessário ter lei para, né, fazer esse filtro. Estamos conversando sobre legislação eleitoral e reforma política. O nosso convidado é o professor Marcos Vinícius. Estamos encerrando esse nosso bloco e continue conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate e o nosso tema de hoje é legislação eleitoral e reforma política. O nosso convidado é o professor Marcos Vinícius. Conversávamos antes do intervalo com relação à lei de iniciativa popular, que é a lei de ficha limpa, e vamos continuar nesse tema, onde mostrávamos a relação de que, devido ao nível de politização do eleitorado brasileiro, uma lei como a da ficha limpa, encontra amparo nesse cenário, nesse contexto de desinformação do eleitorado. Quero trazer um outro tema que, inclusive, essa semana tem sido discutido no STF e é motivo de tramitação no Legislativo brasileiro, que é a questão do foro privilegiado, né, contra o qual o povo tem demonstrado claramente
ferindo de morte a legitimidade, né, deste procedimento, desse aparato legal. Na lei que nós estamos falando, a questão do foro privilegiado, nós temos claramente uma outra situação semelhante àquela da ficha limpa, ou seja, para um eleitorado informado, não seria preciso essa questão do foro privilegiado, porque bastava o eleitor não votar e automaticamente essas pessoas perderiam o foro privilegiado. Ou seja, a eleição, sob o pretexto do foro privilegiado, ela não pode se tornar um salvo-conduto para políticos que, uma vez processados, vão disputar cargo de senador ou deputado federal com o objetivo de escapar, de ficar protegido pelo foro privilegiado. Isso mostra, de certa forma, que o eleitorado tem a possibilidade de, com a sua consciência, resolver esse problema sem que confira proteção através do foro privilegiado. Então, são avanços necessários no aparato legislativo brasileiro, né, que nós precisamos ter para avançarmos no processo de construção da cidadania? Com certeza. Inclusive, pegando, né, a questão da prerrogativa de foro em razão da função, na essência, essa prerrogativa de foro em razão da função, ela é até razoável, ela é justificável, porque ela existe para preservar o mandato, o cargo daquela pessoa e não o sujeito. O problema é que no Brasil esses institutos, muitas vezes, eles são desconfigurados. Né? Termina todo mundo, praticamente quase toda a autoridade tendo prerrogativa de foro em razão da função e banaliza para todo e qualquer crime, para toda e qualquer ilicitude praticada. Então, felizmente, o Supremo Tribunal Federal agora, né, essa semana, sinalizou já por uma mitigação nesse foro por prerrogativa de função e parece-me que o Congresso também vai, né, apresentar uma lei restringindo ainda mais a prerrogativa de foro em razão da função. Não só diminuindo as autoridades que vão ter essa prerrogativa de foro, como também as hipóteses em que essas autoridades, que eventualmente ainda continuem com prerrogativa de foro em razão da função, vão continuar sendo julgadas por tribunais. Agora, como foi bem destacado pelo senhor, a população não precisa de alteração legislativa para impedir que essa pessoa continue se escudando, se valendo, né, dessa prerrogativa de foro para ficar impune ou tentar protelar ao máximo a sua investigação ou a sua condenação. Basta que o eleitor não reeleja esses candidatos que, né, cometeram condutas ilícitas, praticaram crimes e que estão se valendo de uma prerrogativa apenas para protelar a sua condenação. Vamos caminhando no sentido de incluirmos na nossa conversa o tema reforma política. A gente sabe que a reforma política ela tem que andar de acordo com, eu diria, o processo de compreensão da sociedade. Porque, por exemplo, existem medidas tipo obrigatoriedade do voto, ou não, que eu já conversei com diversas pessoas que são estudiosas do tema, por exemplo, e acham que para o momento atual, né, do nível, né, da formação política nacional, que nós não deveríamos ter voto obrigatório. Então, de certa forma, a reforma ela vai ter que ser adequada a cada contexto, a cada momento do processo de evolução política da própria sociedade. O que é que o senhor acha disso? Da importância do voto ser obrigatório ou não? Se o Brasil já estaria preparado para que não tivesse o voto obrigatório? Não. Infelizmente, a nossa democracia ainda é incipiente, né? Eu costumo dizer que a nossa democracia ainda ela é um adolescente. Então, o eleitorado brasileiro ainda não está preparado, não tem uma maturidade, não tem a consciência política para a importância do exercício do voto, né? A importância do exercício da cidadania. Então, no atual estágio em que se encontra a nossa democracia, eu sou a favor de que o voto seja, né, continue sendo obrigatório. Claro que, né, no momento que nosso eleitorado atingir uma maturidade, uma consciência política num nível aceitável, num nível, né, muito próximo a de países mais desenvolvidos, onde já possuem uma democracia mais consolidada, aí sim eu acho que seria salutar tornar o voto facultativo. Mas no momento atual eu sou contra. Inclusive, acho que, salvo engano, esse é o pensamento, né, do ilustre ministro sergipano, Carlos Brito. Já assistiu a entrevista dele, que ele também defendia a continuidade da obrigatoriedade do voto. Eu vou trazer alguns temas que eu pediria que o senhor conceituasse para os nossos telespectadores
terem uma compreensão mais uniforme do tema e, em seguida, emitisse a sua opinião com relação a se já caberia para esse momento uma mudança nesse sentido ou não. Por exemplo, democracia dos partidos políticos. O que é que o senhor tem do ponto de vista? Os partidos brasileiros são democratizados, não são democratizados? Isso precisa avançar na legislação, porque a gente ouve muito a expressão partido no Brasil não tem democracia, tem dono. A legislação alcança uma modificação nessa proposição? Em regra, sim. Eu acredito que a legislação, a lei dos partidos políticos, já dá, né, mecanismos para que exista essa democracia interna nas agremiações partidárias. Inclusive, a gente sabe, né, que tem partidos que realmente respeitam as deliberações, as decisões da maioria, né, dos seus filiados. Entretanto, tem outros que a gente sabe também que não há essa democracia interna, há os chamados caciques ou donos dos partidos. Mas, como eu disse, a legislação eleitoral, principalmente a lei dos partidos políticos, ela já dá mecanismos para que essa minoria, ou maioria que foi afetada por uma intervenção arbitrária, por um desrespeito às normas estatutárias, possa provocar a justiça comum ou a justiça eleitoral, dependendo, né, da situação, porque, em regra, os conflitos intrapartidários, eles são resolvidos na Justiça Comum Estadual, não é na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral só tem competência para resolver esses conflitos intrapartidários quando já está deflagrado o processo eleitoral. Então, pode, né, dependendo da ocasião, o interessado, o prejudicado, pode ingressar com as ações cabíveis junto à Justiça Estadual ou Eleitoral para, né, trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de respeito às normas estatutárias, né, quando elas forem violadas por quem estiver dominando aquele partido, presidindo aquele partido. Mas, claro que um ponto ou outro a gente percebe que poderia ser melhorado, mas, a priori, acho que o que temos hoje, né, na lei dos partidos políticos já garante, já permitiria essa democracia interna. Com relação ao caráter provisório das direções partidárias, o que a legislação diz? É possível que existam direções provisórias? Qual a situação atual da legislação eleitoral? Até bem pouco tempo havia uma situação esdrúxula nessa questão da composição dos órgãos partidários, que havia essa permissão de comissões provisórias por tempo indeterminado. Tivemos uma mini-reforma recente, né, e também uma resolução recentemente aprovada pelo TSE, que proíbe essas comissões provisórias por prazo determinado. A resolução agora fixa um prazo certo, se não me engano, de 60 dias, para que a comissão provisória se converta em definitiva, sob pena daquele diretório não ser considerado existente naquela circunscrição. Então, tivemos uma evolução. Até bem pouco tempo, repito, havia essa incongruência, né, realmente tornava isso incompatível, né, com o sistema partidário, com qualquer exigência de uma democracia interna ou outras medidas, com essa previsão de diretórios indeterminados. Isso efetivamente é um avanço, não é um casuísmo, né, que a gente sabe que existiam partidos no Brasil que trabalhavam com diretórios, com comissões provisórias permanentemente e facilitava a intervenção a qualquer momento dessas comissões. Com certeza. Agora, por outro lado, eu acho que poderíamos dificultar um pouco mais. A legislação ela poderia avançar um pouco mais na criação de partidos políticos. Infelizmente, a gente vê que a criação de partidos políticos é facilitada e muitas vezes são criadas siglas apenas de aluguel para barganhar horário eleitoral gratuito, barganhar cargos, né, no poder. Então poderíamos ter um pouco mais de cerca de 36 partidos, né? Temos hoje para 36 e mais 13 solicitando. Cerca de 10 a 15 partidos com pedido de registro tramitando. Isso é incompatível com a democracia. Sem dúvida. Né? A estrutura de Estado não se divide em tantas partes, sim, né? Isso é incompatível. E daí já vem a questão dos programas partidários que ninguém cumpre, né? Outro problema, que deveria também, aquele partido que não cumpre, a meu ver, que não cumpre o programa partidário, deveria também sofrer sanções pesadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Há até a previsão também do
do partido perder o seu registro, na hipótese em que as suas prestações de contas são desaprovadas por irregularidades graves. Muitas vezes a gente vê irregularidades graves nas prestações de contas e não percebemos, né, a aplicação dessa sanção da cassação do registro desses partidos. Basta, né, verificarmos que alguns partidos, não vou citar quais são, mas vários partidos tiveram problemas agora em financiamento nas últimas eleições e ficou comprovado, pessoas condenadas, e essas legendas continuam aí sendo utilizadas para a disputa dos pleitos eleitorais. Isso me suscita um outro tema, é a questão da fidelidade partidária. De novo, pontuando quanto ao nosso Estado, né, democrático, a fidelidade partidária caberia como uma exigência legal que vinculasse o parlamentar ao programa de campanha? Eu sou a favor da fidelidade partidária, mas, por outro lado, como está com partidos que não cumprem os seus programas, não cumprem, né, os seus ideais, é difícil também exigir daquele candidato que entrou numa determinada sigla e que imaginou que aquele partido iria cumprir nos seus estatutos, as suas normas internas, também exigir que ele seja fiel, digamos assim, àquela legenda. Então, sou a favor desde que também essa fidelidade seja exigida das agremiações, ou seja, fidelidade ao cumprimento do seu programa e das suas normas estatutárias. Infelizmente, poucos partidos realmente cumprem a ideologia contida ali nos seus programas. A legislação eleitoral, salvo engano, já contempla essa possibilidade. Quando o parlamentar tem um mandato e ele avalia que o partido se distancia daquilo que foi programado, o que é programático, me parece que isso constitui uma das justas causas para que ele saia do partido. Sim. Então, ao contrário, é que não existiria a questão da infidelidade partidária alcançando esse parlamentar que não cumpre. Acho que é um avanço, não tenho entendimento pleno com relação a se nesse momento seria algo. Eu entendo que muitas dessas mudanças, elas podem acontecer à medida que a gente vá fortalecendo a nossa democracia e que a gente vá acompanhando isso com outros avanços. Sim. Na sua opinião, para a gente estar concluindo já o nosso tempo, essa história de voto distrital, de não ser voto distrital, de voto em lista, qual a sua opinião? Eu sou a favor do voto distrital. Achei lamentável o Congresso, na última reforma, em 2017, não ter avançado, ter mantido o sistema proporcional como está. Eu acho que o sistema proporcional ele foi bom para uma época, mas hoje, né, eu acho que o melhor sistema para o Brasil é o sistema distrital misto. Não sou a favor também do distrital puro. Rapidamente, o que seria o distrital misto? Distrital misto, nós teríamos alguns representantes eleitos, né, naquela região. Primeiro o distrital, que seria o sistema distrital. O estado de Sergipe, por exemplo, seria dividido em regiões, né, por distritos, e cada distrito poderia, no caso do sistema distrital misto, cada distrito poderia ter 2 representantes eleitos, um pelo sistema majoritário, que o mais votado, né, seria o eleito, e o outro, o segundo, seria os votos da região. Então, eu acho que, né, não aproxima, o sistema distrital aproxima o eleitor daquele candidato que ele votou, daquela região. Muitas vezes, né, pelo sistema proporcional, né, que hoje é adotado no Brasil, o eleitor vota em candidatos que não tem nenhuma representatividade naquela sua região. Às vezes o eleitor só o viu no dia no período de campanha, e depois aquele candidato que foi eleito não aparece nem naquela região, ou mesmo não faz qualquer benefício para aquela localidade. Nós temos visto nas mídias sociais circulando muita coisa, se mais de 50% das pessoas votarem nulo, branco, a eleição será nula. Isso é verdade ou não? Sim ou não? É mentira. É mentira. Isso é importante, essa informação para os nossos telespectadores. E aqui concluímos mais um programa Cidadania em Debate. Estaremos de volta na próxima semana, mas você pode rever esse programa amanhã a partir das 19 horas ou através das nossas mídias sociais. Agradecemos ao nosso convidado e até breve.